Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lilian Alves, nutricionista, e nesse vídeo eu vou te contar os principais aspectos e benefícios ao parar de comer carne. Então me conta, você tem essa vontade? Você já deu os primeiros passos em relação a essa decisão? Ou você já conseguiu eliminar a carne totalmente do seu cardápio? Conta aqui pra mim nos comentários. Aproveita se você tá chegando agora, já se inscreve e ativa as notificações para não perder vídeo novo. Então vamos lá. Os principais fatores que levam as pessoas a tomar a decisão de parar de comer carne, seja ela de frango, de boi, de porco, de peixe, envolvem três grandes fatores, que são a saúde, a sustentabilidade e os próprios animais, a compaixão, o amor, o respeito pela vida animal. Este foi o motivo pelo qual eu decidi parar de comer carne mais de 10 anos atrás e não me arrependo, me sinto cada vez melhor. Deixa eu te falar sobre os aspectos rapidamente de sustentabilidade. Para produzir 1 quilo de carne bovina se utiliza aproximadamente 16 mil litros de água. Em muitas cidades nós já temos racionamento de água. Tem a questão do efeito estufa, a questão do aquecimento global e do desmatamento. Então, o tanto de alterações climáticas que nós temos hoje, muito se deve, a maior parte, mais do que todos os meios de transporte juntos do mundo inteiro, mais do que isso impacta a produção extensiva de animais para consumo. A criação de animais demanda uma grande quantidade de terra, tanto para criar os próprios animais, quanto para produzir comida para alimentar estes animais. Então, é uma pegada ecológica muito grande, que demanda muita água, muita terra e muita produção de alimento que poderia ser usado para alimentar diretamente pessoas que comem 2 quilos de comida por dia, enquanto o gado come 50 quilos de comida por dia. Não é inteligente do ponto de vista ambiental. Então vamos falar sobre alguns aspectos da saúde. Eu vou te dar aqui 5 benefícios à sua saúde quando você para de comer carne. E a primeira delas é a prevenção, a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis, que são as principais causas de morte no mundo inteiro. Entre essas doenças crônicas, a gente tem as doenças cardiovasculares e também o câncer. A própria Organização Mundial da Saúde já classificou as carnes processadas como causadoras de câncer, ou seja, não tem dúvida. Já se sabe, já tem um fator de evidência científica tão forte quanto o que nós temos em relação ao cigarro. Nós sabemos que o cigarro causa câncer. A relação é muito clara e o mesmo se dá com as carnes processadas. Ao tirar a carne do nosso cardápio, do nosso dia a dia, ou pelo menos ao reduzir a quantidade, porque especialmente aqui no sul os gaúchos têm um consumo per capita muito grande, exagerado de carne, né? Todos os dias. Então, vá reduzindo para começar a trabalhar com prevenção. E se você já tem uma doença crônica, você vai melhorar o controle dessa doença para prevenir as possíveis complicações que são muitas vezes irreversíveis quando elas aparecem. Segundo, você diminui a sua produção de ácido úrico. A carne, quando é metabolizada, ela produz acidez no organismo, ácido úrico, que em excesso ou diante de uma incapacidade do organismo de eliminar todo esse excesso de ácido úrico, ele pode se acumular nas articulações e às vezes o diagnóstico é difícil, às vezes o ácido úrico no sangue não está em um nível tão elevado, acima do índice de referência dos valores normais considerados pelo laboratório, mas se você já tem sintomas articulares, dor, ardência nas articulações, pode ser sinal de gota, que é a doença causada pelo excesso de ácido úrico no organismo. E o principal causador dessa acidose é o consumo exagerado de carne, qualquer uma delas. Especialmente as mais ricas em purinas, que incluem alguns peixes, crustáceos, vísceras, tá? E alguns cortes aí. Terceiro, saúde intestinal. Tanto se fala hoje da microbiota intestinal, né? E a influência, o impacto de uma microbiota saudável no peso, no psicológico, no humor, na imunidade e em outras coisas fundamentais relacionadas à nossa saúde. O que acontece? A carne, a proteína animal,
ela propicia que uma microbiota mais patogênica se multiplique, se prolifere no nosso intestino. Então, quando nós paramos de consumir carne e comemos mais vegetais, nós temos mais fibras na alimentação, nós temos mais antioxidantes, mais fitoquímicos, substâncias anti-inflamatórias e carboidratos complexos que alimentam a flora benéfica, ou seja, nós modificamos a qualidade das nossas bactérias de intestino, impactando diretamente na nossa saúde geral, física e mental, inclusive. Outra coisa, o excesso de proteína animal descalcifica os ossos. Por quê? Porque essa acidez que a carne gera no organismo exige que o organismo busque fazer reações químicas de tamponamento para neutralizar essa acidez. E isso se dá puxando cálcio lá de dentro dos ossos, para neutralizar a acidez e manter um pH sanguíneo compatível com a vida. O que acontece é que esse excesso de cálcio que foi retirado vai para os rins e isso aumenta a chance de litíase renal, de pedra nos rins. E o quinto ponto é as toxinas, a grande quantidade de toxinas que nós temos nas carnes. Por quê? Porque tudo que o animal comeu vai por bioacumulação deixar resíduos que nós, ao ingerirmos este animal, vamos estar ingerindo por tabela. Entre essas toxinas, entre essas substâncias tóxicas, nós temos, por exemplo, as dioxinas, que são altamente cancerígenas e são disruptores endócrinos, bagunçam os seus hormônios. Temos também resíduos de antibióticos. 80% dos antibióticos produzidos pela indústria farmacêutica não são para seres humanos, são para tratar animais criados em confinamento, muito aglomerados, ou seja, as doenças passam com muita facilidade. Precisa haver um controle sanitário e isso se faz com muitas doses massivas de antibiótico. O que acontece é que nós ingerindo esses resíduos, nós vamos desenvolvendo resistência aos antibióticos. E aí, quando nós temos uma infecção, precisamos de um antibiótico. O antibiótico não funciona porque nós estamos resistentes a eles. Inclusive, tem cientistas que dizem que nós estamos prestes a entrar numa era pós-antibiótica, onde as bactérias estão em um nível muito além do que nós temos de medicação hoje para combatê-las. E além do que, estes animais, a maioria destes animais criados para abate, são alimentados com rações, com uma alimentação artificial, com muitos pesticidas, com muitas substâncias químicas, e isso também vai por bioacumulação estar nos tecidos que nós vamos depois estar ingerindo. A informação importante é que as carnes possuem mais agrotóxico do que os próprios vegetais, porém as pesquisas de quantificação e identificação de agrotóxicos são feitas somente nos vegetais, o que nos leva a acreditar que as carnes ou que os produtos industrializados, processados, não possuem agrotóxicos, quando na verdade simplesmente não são dosados e quantificados. Então estes são os principais motivos, resumidamente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Vou abrir a porta pro Boris aqui que tá chorando, querendo ir pra rua. Tchau!